nome é Amanda Alonso, lembrei meu nome agora. Meu nome é Amanda Alonso e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa que esses dias eu tava parando para pensar com uma amiga minha e a gente viu como tá diferente a internet e a questão da tecnologia para hoje, para de antigamente. Bom, eu não sou tão velha assim, eu espero, eu acho, segundo minha idade, que tá lá na minha certidão de nascimento, diz que eu tenho 23 anos, mas eu me sinto como se eu tivesse mais. Mas eu e uma amiga minha comentando sobre a nossa início da pré-adolescência, lá, aquela infância, pá. E a gente estava comentando sobre a questão do computador e como era diferente, como a gente era tão feliz com a questão do computador. A gente estava comentando que, por exemplo, no meu caso, eu e minha mãe não tinha condições de comprar um computador, mas a minha amiga tinha. A minha amiga teve condições, a mãe dela teve condições de comprar um computador. Então, o que, que a gente fazia? Nós nos reuníamos na casa dessa minha amiga pra ficar vendo vídeos da Rebelde, pra ficar vendo os vídeos da Rebelde, os clipes, a gente dançava, tinha a questão da MSN, que primeiro era uma pessoa só, depois era duas, e aí tava todo mundo reunido assim na sala, no quarto assim, todas as nossas amigas, que na verdade eram só nós duas às vezes tinha mais duas, mas na maioria das vezes era só ela e eu, que a gente acabava, ela, gente, nos nossos crushes, que na época era paquera, adicionava a gente na MSN e a gente falava assim, ai, responde você, vai, fala isso aqui, fala isso dali. E assim, todo mundo sabia o que acontecia, a gente não tinha essa questão de, ai, meu celular ninguém pode tocar. E também a forma que a gente conversava também, conversava um no outro, a gente sofria, gente, como eu sofria pra ir na Lan House pra ver as minhas séries. Vocês não têm ideia, vocês que são mais novos não fazem ideia de como era complicado usar a internet para ver senha. Eu ia na casa do meu outro vizinho também, que ele tinha computador e era aquela internet de escada. Eu ia meia-noite na casa dele pra gente ficar vendo séries, filmes, porque meia-noite era gratuito. Da meia-noite às 6 da manhã era gratuito o sinal da internet. Então aí lá tava nós dois, meia-noite, aguardando, assim, torcendo pro sinal da internet de escada não cair. E a gente ficava horas e depois eu me ferrava, porque eu tinha que ir embora às 3 horas da manhã, né? E aí eu ia rezando assim, meu Deus, que eu não vejo nenhum espírito. Porque assim, a gente via filmes de terror meia-noite, porque isso quando dava, né? Porque a gente também alugava filmes e era na casa dele que a gente via e eu ia embora e falava assim, meu Deus, que eu não vejo nenhum espírito aqui, meu Senhor amado. Porque tudo que o meu maior medo era ver um espírito, não era nem ninguém me sequestrar às 3 horas da manhã, era ver um espírito. Principalmente porque a minha casa, a rua dela, que vai de frente, minha casa é às esquerdas. Se você seguir reto, já tem um cemitério na avenida da frente. Então, meu maior medo realmente era ver um fantasma, um espírito, alguma coisa. Eu nunca vi, graças a Deus. Mas a gente via a diferença de como que é hoje em dia. Hoje em dia os adolescentes não se reúnem para conversarem, não se reúnem para brincarem. Sim, porque sim, porque eu brinquei até os 12 anos de idade, 12, 13 anos de idade, tava lá eu brincando, né? Era uma moleca, apesar de já sair também, né? Tinha os dias para brincar e os dias para ser um pouquinho mais adulta, entre aspas, né? Não sei porque eu queria ser adulta tão cedo. Ai, uma merda. Mas a gente via, a gente comentar. Eu lembro que eu comentando também com essa minha amiga, que, que era diferente, não tinha tanta facilidade para tecnologia. Hoje em dia você consegue se conectar com gente que está lá em Nova York ao mesmo tempo, com gente que está lá em Portugal. E antigamente era difícil, por isso que comentando com ela também, nós vimos a diferença de como pra gente escrever carta, apesar de ser um pouco retrógrado, a gente ainda gosta de ganhar ou de escrever cartas. Hoje em dia, se você briga com sua mãe, discute com a sua mãe, você pede desculpas pelo WhatsApp. Eu mandava cartinhas pra minha mãe pedindo desculpa, porque eu nunca consegui pedir desculpa. Assim, não era do meu feitio
olhar na cara dela e falar assim, desculpa, não, eu não tinha aquele problema que eu mandava cartinha, falava tudo que eu tava sentindo por carta, porque se for pra eu falar, eu não falo, agora se for pra escrever, eu escrevo. Mas essa diferença que tem muito hoje em dia. Nossa, são tantas coisas que nós comentamos sobre a diferença de antigamente para hoje. Essa questão da tecnologia, do computadores, da facilidade. Então, nós temos irmãos mais novos e a gente vê como que está sendo diferente para eles essa questão que para eles está tudo muito mais fácil. Nós estávamos comentando que a gente ia para a escola, a gente ia na escola, porque tinha aquele tal de Acessa, que era gratuito, e eu sempre conseguia aquelas manhas para desbloquear os sites, né? Então, a gente ia lá, fazia o trabalho, tipo assim, em 5 minutos, a gente fazia o trabalho, e depois a gente ficava conversando no MSN, ficava mandando depoimento no Orkut. Gente, como que aquilo lá era a coisa mais idiota e como a gente era feliz. E hoje em dia, vocês adolescentes de hoje em dia, não tem isso, vocês não se reúnem mais. Tudo bem, se reúne, mas cada um fica assim, ó, no celular. Isso aqui faz de conta que é o celular imaginário, tá? Fica aqui no celular, outro tá ali no celular, outro tá ali no celular. E eu falei assim, gente, eu não sou tão escrava assim da tecnologia, porque se eu tô com alguns amigos, eu até deixo o celular de lado, eu me esqueço. Principalmente quando eu tô com a minha mãe, com meus familiares, eu deixo o celular de lado e fico com eles. Às vezes nem tem mais tanto assunto com eles, mas eu fico lá só pra ouvir eles conversarem. E com as outros adolescentes, até mesmo com alguns adultos, eu falei assim, gente, como esse pessoal é tão escravo da tecnologia assim. E vendo não faz muito tempo, faz o quê? 13. Nossa, faz sim. 10 anos atrás. Pra mim não tem muito tempo, não. Mas pra alguns pode ter. E, enfim, é uma diferença que eu acho muito estranha. Eu acho muito insensível, porque isso torna as pessoas mais insensíveis, porque às vezes a sua mãe tá aqui e você tá lá do outro lado, você manda mensagem para sua mãe e é uma coisa que fala assim, cara, porque a criança não vai lá e não conversa com a mãe, ou até mesmo nessas questões mesmo de se reunir com amigos, porque hoje em dia todo mundo fala assim, eu quero. Não, a gente andava quilômetros, a gente andava quarteirões, andava horas para ir na casa de uma amiguinha que tinha o computador e a gente às vezes revezava. Principalmente, menos eu, porque como eu usava Lan House, às vezes a gente ia na Lan House e usava meu login e minha senha, porque na Lan House, nossa época de Lan House, gente, que saudade. Na Lan House era R$ 2 uma hora, R$ 5 3 horas e R$ 10 7 horas. Uma coisa assim, eu só sei que acumulava pontos, eu sempre tinha pontos. Eu era uma das que mais tinha pontos lá. E era tão diferente, era tão gostoso essa relação, porque até mesmo lá na Lan House, uma vez eu nunca me esqueço, eu tava jogando um joguinho, gente, aquele joguinho que aparece um monstro no final, né? E lá tava eu jogando, assim, sofrendo pra arrastar o mouse até o final lá. E um amigo meu olhou pra mim e falou assim, esse daí é o que no final aparece um monstro. Eu falei assim, não sei, eu não cheguei lá ainda. Sabe o que eu achei? Que era assim, a cara de um monstro, que você tinha que desenhar o monstro certinho. Na hora que chega a última fase, era a menina do exorcista gritando, com aquela cara horrível, se você não sabe se ela tá possuída e sorrindo pra você, falando assim, vou pegar a sua alma. E eu falei assim, Jesus Ave Maria, Senhor me protege. Eu só sei que eu dei um pulo da cadeira da Lan House, que eu quase caí no chão. E aí todo mundo começava a rir, né? Isso daí era praxe também. O acidente da curva 3 também. Nossa, como que eu assustei naquele vídeo. E o problema é que não era só eu que caía. Eu caía daí a pouco, daí uns 5 minutos caía, o outro lá também caía nessas pegadinhas. E era tão engraçado, era tão divertido, porque a gente se reunia e não tinha metade das coisas que tinha hoje, sabe? Era tudo tão inocente, todo mundo conversava, tinha papo. Hoje em dia ninguém conversa mais,
os meninos ou as meninas já mal conversam assim, manda nudes. Gente, calma, nem vou mandar. Esse tipo de gente eu até bloqueio. Mas, enfim, pessoal, foi só mais uma pequena nostalgia de quando eu era mais nova. Eu não sou muito boa, não sei se vocês estão notando, mas eu não sou tão boa assim de falar sobre coisas nostálgicas, sobre eu mesma, porque eu fico confusa, porque são tantos pensamentos, tantas emoções, misturo uma coisa, misturo outra, e aí acaba dando esses vídeos meio loucos, meio confusos, mas eu espero que vocês estejam gostando. Logo voltamos para nossas programações normais aí, e me segue nas redes sociais, se inscreve no canal, me ajudem, por favor. Eu vou tentar trazer sempre vídeos descontraídos, não somente vídeo de séries, ou vídeo de livros, como eu já falei anteriormente. E eu espero que vocês gostem. E é isso, beijo e tchau!